Os predadores versus o povo. Glafia, Mafia Global. Poro informante. O pesquisador Mies Baaingen lança uma nova luz sobre a história. Em seu livro Iquot, Os Predadores versus o Povo Iquot, o pesquisador Melvis de Baaingen argumenta que, por pelo menos 500 anos, o mundo tem sido governado por um governo mundial invisível, que ele chama de Glafia, máfia global. Iquot, todas as revoluções, guerras e convulsões políticas são orquestradas pela Glafia Iquot, disse Baaingen em entrevista ao Diander Ikram. Iquot, nações, democracias, governos e religiões não têm poder real há séculos. São instrumentos pelos quais os verdadeiros governantes subjugam as massas. Iquot. Os historiadores geralmente tentam explicar o curso da história por fatores econômicos, tecnológicos, sociológicos, políticos ou ideológicos, geralmente uma combinação deles. No entanto, um fator explicativo parece ser tabu: a ideia de que eventos históricos importantes são resultado de conspirações deliberadas. Na maioria dos livros de história, você encontrará pouco ou nada sobre o Fórum Econômico Mundial, o Grupo Bilderberg, o Conselho de Relações Exteriores, a maçonaria, a Skull and Bones, os Rothschilds e assim por diante. Qualquer pessoa que argumente que tais sociedades tiveram grande influência sobre o que acontece no mundo é acusada de Iquot, pensamento conspiratório Iquot, e excomungada, apesar das abundantes evidências da existência de tais conspirações. O pesquisador independente Mies Baaingen, 72, pouco se importa com esse tabu. Em seu livro The Predators vs. the People, publicado em junho passado em 7 idiomas, ele vai um passo além. De acordo com o veterinário aposentado e viajante do mundo, radicado na Costa Rica, todos os principais eventos dos últimos 500 anos podem ser atribuídos a uma conspiração centenária. Seja o golpe da Covid, o 11 de setembro, a política climática, a Primeira ou Segunda Guerra Mundial, a Revolução Russa, o nazismo, o comunismo, o colonialismo, a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, a Reforma, tudo isso, segundo Baaingen, é obra de um governo mundial invisível, um cartel secreto do crime global de banqueiros e magnatas do dinheiro, não vinculado a nenhuma fé, país ou raça. Ele resumiu recentemente sua visão da história mundial da seguinte forma: há cerca de 500 anos, algumas famílias extremamente ricas do Mediterrâneo lançaram um projeto inovador para controlar o mundo inteiro. Não recorreram à força bruta, como os governantes anteriores, mas sim a métodos secretos, capital móvel e fraude organizada. Para controlar o mundo à distância, as famílias dinásticas de banqueiros por trás desse projeto secreto compraram habilmente as Iquot, elites Iquot, nos futuros Estados-nação Iquot, soberanos e democráticos Iquot, da Europa. Graças à fusão do capital móvel da Glafia com o aparato estatal, essas nações aparentemente soberanas tornaram-se estados vassalos. Sua primeira tarefa foi explorar e colonizar os vastos territórios americanos, africanos e asiáticos. Para assumir o controle do mundo, a Glafia fez da Espanha, séculos XV e XVI, depois dos Países Baixos, século XVII, e, mais tarde, da Grã-Bretanha, séculos XVIII e XIX, suas hegemonias temporárias. A partir da década de 1830, os Estados Unidos foram preparados e financiados pelos Rothschilds britânicos, visando seu futuro papel como a quarta potência hegemônica no projeto globalista. Após a Segunda Guerra Mundial, as novas ex-colônias europeias, supostamente Iquot, independentes Iquot, foram incorporadas ao novo Império Americano da Glafia, uma das razões para o rápido crescimento da CIA e das Forças Armadas dos Estados Unidos. A fase final do Império Americano começou em 1971, quando o dólar foi desvinculado do ouro e a Iquot, financiarização Iquot, da economia americana se transformou em um cassino. Ao mesmo tempo, capital e tecnologia americanos foram usados para transformar a China comunista em uma futura superpotência. Enquanto isso, a Glafia conquistou todos os países, incluindo China e Rússia. Mesmo para quem está convencido de que conspirações vêm em diversas formas e tamanhos, essa visão de Baaingen é muito importante. Ele diz ter chegado a essa conclusão após 10 anos de estudo intensivo, analisando 500.000 páginas de fontes. Algumas perguntas cruciais lhe foram feitas em uma recente entrevista. Quem exatamente são esses membros da Glafia que definem toda a história? Por que eles fazem o que fazem? No meu livro explico em detalhes como as famílias mais ricas de Gênova e Veneza se fundiram e, em seguida,
juntamente com judeus ricos expulsos da Espanha, uniram seu capital e começaram a enviá-lo para a Holanda e a Inglaterra. Algumas dessas famílias ainda estão entre as mais ricas do planeta. Dou uma visão sobre a família Warburg. A família Astor, em espanhol, Astorga, tem uma história semelhante. Ainda existem famílias italianas muito ricas que estão envolvidas nisso há séculos. Webster Tarpley e outros escreveram extensivamente sobre isso. Em algum momento, os Rothschilds, e mais tarde os Rockefellers que eles criaram, assumiram o controle. Muitas dessas famílias mais ricas do mundo estão mantendo um perfil discreto. Sua motivação é controle total. Elas querem controlar toda a riqueza, incluindo a humanidade, e reduzir o risco de revoltas em massa zero. Como a história era determinada antes do surgimento de Glafia? Pela aristocracia, pelo menos à primeira vista. Veja, por exemplo, o que escrevi sobre Guilherme, o Conquistador, porque na época, 1066, já havia banqueiros, judeus, por trás dele. Mas em 1290 eles foram expulsos da Inglaterra, e levou 365 anos para que subornassem Cromwell para que os deixassem voltar. Então, adotaram uma abordagem muito diferente. Fundaram o Banco da Inglaterra em 1694. Desde então, permaneceram no poder, apesar da lenda de que esse banco agora pertenceria ao Estado. De acordo com seu livro, a Glafia está por trás de todas as grandes convulsões religiosas, políticas e tecnológicas que vivenciamos, incluindo a ascensão do Estado-nação, a Reforma Protestante, a Revolução Industrial, o colonialismo e todas as grandes revoluções e guerras. Como um pequeno grupo de banqueiros pode exercer tanto poder? De fato, é isso que estou tentando demonstrar com meu livro. Infelizmente, dada a grande amplitude e profundidade do assunto, não posso me aprofundar em muitos detalhes. Uma descrição detalhada de um caso pode ser muito esclarecedora, mas esse é outro livro para ser lido. Um dos livros mais espetaculares é Quote, Duas Guerras Mundiais e Hitler e Quote, de MacGregor, John Odald, que será lançado em breve, também em tradução holandesa. Descobre-se que Hitler foi incriminado pelos serviços de inteligência americano e britânico, que eram comandados por políticos corruptos e criminosos. Por trás deles estavam os bancos, incluindo alguns judeus. O mesmo vale para o comunismo, as duas guerras mundiais e a Guerra Fria. No meu site, há vários artigos escritos por mim que esclarecem ainda mais o assunto. Se a elite é realmente tão perversa quanto você escreve, e tão poderosa, como você explica que também houve desenvolvimentos benéficos para a população mundial? O padrão de vida de muitas pessoas melhorou. A população cresceu tremendamente. Houve movimentos de liberdade e emancipação que melhoraram muito a situação das pessoas comuns. Para evitar problemas com a população, pseudo-democracias baseadas no modelo de Estado de Platão foram introduzidas nos Estados-nação europeus financiados pela Glafia. A Caverna de Platão, na qual uma mitologia é projetada pelo regime em benefício do povo comum, acorrentado. É uma forma antiga de engenharia social, também chamada de consentimento fabricado, realidade prescrita ou mitologia nacional, como o Estado Pai, que tem em mente os nossos melhores interesses. Nos países europeus, mais tarde, os Estados Unidos, que realizaram as tarefas de descoberta e colonização, surgiu uma classe média que fornecia os produtos necessários para essas operações. O resultado foi uma grande elevação do padrão de vida e uma aparente liberdade, com pão e circo em abundância. Este foi um pré-requisito para o enorme desenvolvimento industrial e tecnológico que a Glafia previu, não poderia ter tido sucesso em países instáveis e pobres. Mas este foi apenas um jogo de confiança temporário, mantendo a população em uma zona de conforto máximo possível, embora em alguns países como a Holanda tenha durado mais de 4 séculos. Com a Covid, o macaco saiu da bolsa e agora o Ocidente, que cumpriu seus deveres, está sendo desmantelado desenfreadamente, incluindo, ou especialmente, a classe média, e estamos mais uma vez caminhando para um sistema feudal com alguns que têm tudo e muitos que têm nada. Vejo as grandes vitórias sociais do sufrágio e da educação, principalmente como pírricas. No fim das contas, de que adianta o sufrágio se tudo não passa de um espetáculo de marionetes e os oligarcas acabam tomando as grandes decisões, como incendiar a Eurásia no século XX, com 200 milhões de mortes, e ainda assim praticamente ninguém entende o que realmente aconteceu, de modo que todos caem novamente na próxima armadilha de guerra. Ou para a educação, onde se enche de mentiras e enganos.
Um forte aumento no crescimento populacional foi de fato resultado, apesar das centenas de milhões de mortos por colonizações, revoluções e guerras. Por meio de agentes como Malthus, Ehrlich e o Clube de Roma, a Glafia tem chamado a atenção para isso repetidamente nos últimos 50 anos. Medidas drásticas de despovoamento são óbvias demais, mas medidas furtivas têm sido usadas há muito tempo, mais recentemente em larga escala com as vacinas de mRNA, cujos óbvios efeitos negativos ainda são oficialmente negados. Por que demoram tanto tempo, 500 anos, para estabelecer seu sistema de controle totalitário? A regra de ouro é quod, nunca tente alcançar nada pela força se também puder ser alcançado por meio de fraude quod, como disse Maquiavel. Isso significa ferver os sapos lentamente. A Glafia também não é todo-poderosa. Alguns falam de 300 famílias e 6.000 pessoas-chave. Se todos entendessem a situação e tudo fosse explicado a todos nas próximas semanas por todos os meios de comunicação, esse seria o fim do exercício, embora ninguém saiba como proceder depois disso. Este é um projeto enorme e complexo, com um sistema de proxy, descentralizado, extremamente complexo, que agora será substituído por uma prisão digital, centralizada. Em teoria, mais fácil de operar. O projeto Glafia está agora muito avançado. Todos os países, grandes corporações, mídia e instituições, e todos os recursos estão sob seu controle, por meio de seu sistema bancário e do complexo sistema de oligarcas proxies, internacionais. Faltam apenas duas coisas: controle individual sobre todas as pessoas, para detectar e neutralizar imediatamente dissidentes, a prisão digital global, e transferência do quarto para o quinto hegemon, dos Estados Unidos para a China. Este último funcionará, mas o primeiro, creio eu, não. Tal sistema é enormemente complexo e nada robusto, ou seja, altamente suscetível a disfunções, sabotagens, apagões e coisas do gênero. Você descreve em seu livro que a Glafia transferiu o poder no mundo ao longo do tempo, da Itália para a Espanha, depois para a Holanda, depois para a Inglaterra, depois para os Estados Unidos, e agora para a China. Não é uma afirmação posterior? Parece que nenhum evento isolado pode refutar sua teoria, porque tudo o que aconteceu se encaixa nela. Bem, isso é o que eu descobri, como um pesquisador completamente independente, em contato com alguns outros pesquisadores completamente independentes, como de MacGregor e Richard Moore. Não o acaso, a estupidez, fatores geográficos ou raciais etc. guiaram a história nos últimos 500 anos, mas uma máfia global. No meu livro, explico em detalhes que isso envolveu movimentos de capital verificáveis, impulsionados pelos grandes banqueiros, de um ciclo para o outro. Uma descrição detalhada disso pode ser encontrada em O Longo Século XX, de Giovanni Arrighi, um dos pilares do meu livro, que discute os 4 ciclos do ICOT, capitalismo e quot. Ao mesmo tempo, ele cita Braudel, que disse que o capitalismo não era um sistema econômico, mas um ICOT, anti-marche quot, de predadores e a lei da selva. Dele eu tomei emprestado o termo predadores. Na sua opinião, outros fatores como evolução, psicologia, religião, ideologia, tecnologia, economia, educação e similares não desempenham nenhum papel na história? Na seção B do meu livro, dedico 46 ensaios ao capitalismo, comunismo, socialismo, nazismo, sionismo, nacionalismo, marxismo cultural, etc. Ideologias também são abordadas. Quanto à religião e à metafísica, limito-me a criticar o reducionismo-materialismo, que, mais uma vez, vem da mesma fonte. De fato, vejo todos eles como partes do projeto Glafia e forneço as evidências, incluindo muitas citações. Se essa comprovação for insuficiente, por favor, me avise. Imagine se conseguíssemos remover a Glafia, todos os problemas seriam resolvidos de repente. Não, seria preciso mais para isso, se possível. Veja bem, por um lado, acho que o poder da Glafia é seriamente subestimado, inclusive pela Holanda alternativa e consciente. A podridão e o veneno estão tão profundamente enraizados no inconsciente coletivo que muitas pessoas não os veem. Por outro lado, não temos um, mas 2 inimigos, eles e nós. O escritor e ativista Charles Eisenstein coloca isso muito bem. O mundo não está dividido entre agressores e vítimas. A maioria de nós se enquadra em ambas as categorias, de maneiras diferentes e em momentos diferentes. A história toda parece um tanto distópica.
Minha visão não é distópica, mas realista. Os predadores não estão apenas interessados em roubar os recursos da Terra. É também uma guerra espiritual, que nos faz cada vez mais alienados de nós mesmos e dos outros, e nos faz sentir impotentes diante do sistema materialista de dominação. Eles querem nos desumanizar e enfraquecer, esmagar nosso desejo de liberdade e nos relegar a gado irrefletido que pode ser facilmente manipulado. Libertar-se de 500 anos de dominação requer não apenas a derrubada de Glafia, mas também uma redescoberta de quem nós, humanos, essencialmente somos. É possível derrotar Glafia. O calcanhar de Aquiles da Glafia é a sua autoexaltação. Eles se imaginam superiores, mas grande parte do seu jogo é puro blefe. Atualmente, rachaduras consideráveis estão surgindo em sua fortaleza. Não me arrisco a prever o futuro, mas o que vejo é que a consciência está se elevando em ondas, e que as ondas estão ficando cada vez mais altas. Para receber novas postagens e apoiar meu trabalho, considere se tornar um assinante gratuito ou pago. This Substack is reader supported. To receive new